Sim, vocês pediram, e como aqui quem manda é a voz do povo, vamos falar de mais alguns protagonistas que dão orgulho pra gente. Porque quando a gente pensa que são poucos, eles brotam até do bueiro, não é mesmo? Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez quem vai dizer o anime são vocês, meus queridos inscritos desse canal. Vamos ver se essa ideia vai dar certo, e se der certo, quem sabe a gente não pode colocar nos outros vídeos aqui também. Então se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu recomendo que deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante para que o canal seja mais recomendado para as pessoas. Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Então, para começar, antes que o nosso querido Alexandre deixe de ser tão generoso, vamos começar com Miyamura de Horimiya. Horimiya é uma comédia romântica que conta a história da nossa querida Hori e do nosso querido Miyamura, que são dois alunos de uma escola que aparentemente não tem nada em comum entre eles, mas quando a relação deles vai começando a ficar mais próxima, eles descobrem que a personalidade deles é completamente diferente dentro da escola e fora da escola. O Miyamura, eu confesso pra vocês que eu estava um pouco na dúvida se eu colocava ele nessa lista ou não. Porque em alguns momentos ele é tão pamonha que chega a dar raiva. Mas em outros momentos o cara também é um deus. Eu acho que a cena mais emblemática do Miyamura pra mim é quando a Hori tá sendo acusada injustamente de ter perdido os documentos do conselho estudantil que nem era pra ela tá cuidando. O Miyamura sabe da verdade. E ele poderia simplesmente dialogar tranquilamente com o presidente do conselho estudantil. Ele faz isso? Negativo. O cara simplesmente chega perto do presidente do conselho estudantil e dá uma de bode pra cima dele, porque o cara dá uma cabeçada no presidente do conselho estudantil. Essa cena pra mim foi muito emblemática, porque é algo que absolutamente ninguém tava esperando que fosse acontecer. Eu tava achando que ele só ia dar um sermão no cara, ia conversar, tal. Ia ser toda aquela ladainha de protagonista bonzinho, altruísta. Mas não! O cara simplesmente pega o presidente pela gravata e dá uma cabeçada nele. Absoluto cinema, o que eu posso falar? Ah, e a gente também não vai comentar sobre o fato do Miyamura ser um marido aos anos 60, se é que me entendem. Aquele não é o Miyamura? Vixe, da próxima vez que eu encontrar com ele... Mas o que não me permite colocar ele mais alto nessa lista é que apesar do Miyamura ele sempre tomar atitude, ele é um cara que na maioria das vezes ele é muito inseguro. Então qualquer coisa que é relacionada a Hori, ele toma atitude, mas quando é alguma coisa relacionada a ele, ele fica reprimido, como se ele não soubesse como lidar com a situação. Então isso pra mim chega a ser até às vezes um pouco irritante, apesar de também entender que isso faz parte do crescimento do protagonista, é algo que é necessário para o crescimento e o desenvolvimento dele, então assim, querendo ou não é algo importante pra trama, mas eu não posso dizer que me agrada. O segundo protagonista que vai falar pra vocês é a nossa querida Juju, que falou sobre o livro de Soredemo Sekai. Em Soredemo Sekai a gente tem o Reino do Sol, que como o próprio nome já diz, o Sol ele faz parte do cotidiano das pessoas e elas nunca nem chegaram a ver o que é uma chuva. Só que paralelo a isso, a gente tem um lugar chamado Ducado da Chuva, que também, como o próprio nome já diz, é um lugar que é lotado de chuva, onde os próprios cidadãos têm o poder de criar chuva com as vozes deles. E aí que entra o nosso querido Livius, que é o monarca do Reino do Sol, e conseguiu muita influência depois que ele foi coroado rei há 3 anos atrás. E aí fascinado, né, por esse poder do Ducado da Chuva das pessoas conseguirem trazer chuva, ele decide se casar com uma das princesas do Ducado, só que absolutamente nenhuma das princesas queria se casar com ele, porque vazam uns boatos por aí, falando que ele era muito impiedoso, implacável, tirânico, cruel e por aí vai. Só que ainda assim uma das princesas foi escolhida, e a escolhida foi a Nikki, que se eu não me engano era a mais nova das princesas, e aí ela já foi se preparando pro pior. Só que aí ela descobre que o Livius ele não é tão assim como dizem os rumores. E aí a gente já começa sobre o maior plot twist desse anime. O Livius na verdade tem de 11 para 12 anos. E se ele já é rei há 3 anos, então a gente descobre que o cara na verdade foi rei aos 9 anos. Tá vendo aí, ó? Chupa, Dom Pedro. Mas não é porque o moleque tem 12 anos só que o moleque não sabe como tomar atitude. Porque sim, o moleque é foda. Eu nunca me esqueço de uma determinada cena, onde a Nikki ela é obrigada a voltar pro Ducado, por conta que surgiu um rumor lá de que a avó dela tava passando mal. E aí tanto ela quanto o Livius, eles voltam lá pra esse Ducado da Chuva. Só que na verdade era tudo um plano da avó da Nikki, porque ela não queria que ela se casasse com o Livius. Aí ele tranca a garota numa gaiola e joga a chave no mar. E fala, ó, se tu quer levar ela embora, tu vai pegar essa chave e tu vai lá abrir a gaiola. Só que a véia, ela achava que ele ia embora e simplesmente largar ela lá. Sabe o que ele falou pra ela? Negativo. O moleque pulou na água lá e ficou lá, ó, horas e horas e horas caçando essa porcaria dessa chave. O que não adiantou nada, porque a Nikki, ela consegue se soltar sozinha. E aí a avó dele finalmente entendeu que o moleque realmente gosta dela. E aí dá esse voto de confiança. Aí, tá vendo, ó, meu querido Kazuya? Aprende com ele, seu lixo. E eu acho interessante que, apesar do Livius ele ter apenas 12 anos, a gente vê que o moleque é muito atacante, porque ele tá o tempo todo flertando com a Nikki. Mas tem hora que chega a ser engraçado, porque ele tem 12 anos
E aí tem hora que ele age como um adulto, né? Justamente por conta desse crescimento rápido que ele teve que ter pra ser um rei de verdade. Só que ele também, às vezes, é imaturo como uma criança. Então eu acho divertido esse balanço que ele tem entre as duas personalidades dele. O terceiro protagonista que vai falar pra vocês é a Jamile, que resolveu falar do Shao de Sugar Apple Fairy Tail. Sugar Apple Fairy Tail conta a história da Anne Hanfolden, que é uma aspirante a confeiteira, que por conta da jornada que ela tinha que fazer, ela precisava de um guarda-costas, ela resolveu contratar o Shao, que é uma fada guerreira que ia ser responsável por cuidar dela. Basicamente ser guarda-costas dela. Só que as fadas nesse mundo, elas não são muito bem tratadas. Elas meio que são escravas dos humanos, porque eles descobriram que se arrebentar uma asa delas, elas não podem fazer nada. E aí vão mostrando como que a relação deles vai ficando mais aproximada e como o Shao ele passa a confiar na Anne cada vez mais. O Shao eu acho um personagem muito interessante porque você nunca sabe o que ele tá pensando de verdade. Porque em alguns momentos ele tá humilhando a Anne completamente de graça, chama ela de espantalho o tempo todo, faz piada com ela, faz um regaço com a coitada da menina. Só que toda vez que ela tá passando por algum tipo de problema, ele vai lá ajudar ela como se fosse o cara mais garanhão do mundo. Então simplesmente não dá pra saber se ele gosta dela ou se ele não gosta. É uma situação um pouco complicada de entender, mas com o tempo a gente vai se apegando ao casal. O que eu acho interessante do Shao é que dessa lista aqui eu acho que ele é o que mais teve crescimento como personagem. Porque nos primeiros episódios a gente vê que ele é um cara bem distante, que ele não se importa com ninguém, que ele não tá nem aí pra nada, que ele faz o que ele quer, ele não tá nem aí pra ninguém. Mas aí se você pega nos episódios finais, tudo que tá na mente dele a partir daquele momento é proteger a Anne. Então eu acho muito interessante essa virada de chave que ele teve. Mas é claro que ninguém tá passivo de erros. O que eu não gosto do Shao é que ele fica o tempo todo provocando a Anne, mas a gente não vê ele dando aquele passo pra frente pra realmente declarar ambos como um casal. Ele fica lá o tempo todo provocando ela, fazendo graça. Então é algo que às vezes começa a me irritar. Mas é um ótimo personagem. A gente vê como ele realmente se importa com a Anne a ponto de sacrificar a própria liberdade pra poder ajudar ela. Então assim, o cara é foda, o cara é foda. Imagina você lutar tanto pra conseguir alguma coisa, e aí logo quando você consegue isso, você joga tudo isso fora de novo, porque isso vai ajudar a pessoa que você mais se importa. É uma ótima reviravolta, temos que concordar, né? O quarto protagonista quem vai falar pra vocês é a Carol, que resolveu colocar o Noah de Kanojo Gakushaku Tei. Kanojo Gakushaku vai contar a história da Rinko Hanazaki, que acabou morrendo de forma bem repentina, e ela acaba renascendo como Rayliana Macmillan. Só que essa Rayliana é uma personagem secundária de um romance que ela tinha lido uma vez. E essa Rayliana, ela era a filha mais velha de um barão, e essa Rayliana, dentro do livro, ela acaba tendo uma vida bem despreocupada, até que num belo dia ela acaba sendo desfalecida por conta do noivo dela. E aí, pra tentar evitar esse destino que acontecia dentro do livro, a Rinko, que agora tá no corpo da Rayliana, ela tenta mudar esse final de alguma forma. E essa outra forma é casando com uma pessoa de posição maior, que é o nosso querido Noah. E aí ela vai usando os conhecimentos que ela tem dentro da obra pra poder chantagear o príncipe, né? Pra conseguir propor um acordo entre eles. E aí, a partir disso, eles acabam virando um casal dentro do papel. Galera, o Noah, ele é um grande figurão. Quem já assistiu Loop 7 vai achar a personalidade do Noah muito parecida com o Arnold. Porque se for ver, é praticamente o mesmo personagem. Os dois são cruéis, os dois gostam de ficar brincando, os dois provocam um monte, os dois estão proibidos de tocar na protagonista. É basicamente o mesmo personagem, só que colocado em outra história. Vocês vão gostar dele. Só que eu acho que o Noah, ele chega a ser até mais ácido que o Arnold. Até porque o Arnold, ele realmente tá num casamento real. Então, apesar dele realmente não acreditar que aquilo possa ser real, é apenas algo no papel pra beneficiar ambos os lados, não é como se ele soubesse que a protagonista tá chantageando ele. Então, esse é um diferencial dentro do Noah, que faz ele sempre estar de guarda alta. Só que aí, por ele sempre estar de guarda alta, ele vai deixando a Rayliana de guarda baixa. E assim, não foi igual o Arnold, né? Não foi no quinto episódio, na luz de uma igreja e tal. Mas o cara também dá esse orgulho grande aqui, pessoal. Dá só uma olhada nisso. Pegou, largou, Belly Gol! Belly Gol! Bellingham! É ele! Gol! É, pessoal, esse daí também sabe roubar beijo da protagonista. Então o cara é foda, não tem o que dizer, o moleque é muito bom. Mas é aquela, né? Se a gente já gosta do Arnold por causa dessa personalidade que ele tem, o Noah, que é praticamente o mesmo cara, a gente vai gostar também, não tem como não gostar. E aí quem vai fechar a lista de protagonistas é a nossa Annezinha, já chegou com o pé na porta, ela já falou logo 3. E citou o nosso Noah, que eu acabei de falar sobre ele, citou o nosso querido Cloud, de Akuyako Reijou, que também é um anime maravilhoso, e o nosso Kyo Kakudo, de My Happy Married. Eu queria poder
poder comentar sobre todos os animes, mas infelizmente como esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou ter que escolher apenas um. E eu vou finalizar essa lista com o nosso Kyokakudo de My Happy Marriage. My Happy Marriage conta a história da Miyo Saimori, que nasceu de um casamento arranjado, basicamente, e ela foi rapidamente descartada por todo mundo, e aí todo mundo trata ela como uma escrava, uma serva. Resumindo, todo mundo trata a garota que nem lixo. E aí o pai dela casou de novo, e aí ele teve outra filha. Só que enquanto essa filha ela recebe todo o amor e carinho dos pais dela, a Miyo simplesmente foi jogada às traças, virou basicamente uma serva da família. E aí como ela não tem força pra lutar com ninguém, até porque ela não tem magia nenhuma, diferente da Kaia, que tem uma magia muito poderosa. Porque na verdade o principal ponto da Miyo ser descartada é porque ela literalmente não tinha magia nenhuma. E aí isso faz ela perder toda a esperança, né, de que a sorte dela podia mudar um dia. Só que aí, num determinado tempo, né, inesperadamente, o pai dela convoca ela pra dar uma notícia de que ela simplesmente vai se casar com o Kyoka-Kudo, que é basicamente o chefe da família Kudo. Só que apesar da origem nobre dele, os rumores dizem que o Kyoka ele é conhecido como um homem muito insensível e que até agora dispensou todas as ex-novas dele. Então aí já vai todo mundo achando que o cara é cruel também. É mais um pra entrar na lista. E aí quando a Miyo ela chega na casa desse Kudo aí, ela espera um tratamento grosseiro dele, né, obviamente por conta dos rumores. Mas aí, por incrível que pareça, né, por milagre do roteiro, os rumores eram falsos. Porque aí ele mostra um lado bem diferente. Quer dizer, não é bem que os rumores eram falsos. Eles eram verdadeiros, mas o motivo era diferente. O motivo era falso. Porque todo mundo só queria ficar com ele por causa do status. Ninguém se importava realmente com ele. Até que a Miyo mostrou um lado diferente, mostrou que ela realmente se importa com ele, né, mostrou bondade, amor, carinho, afeto. E aí ele viu que ela era diferente e ele resolveu fazer o mesmo. Eu acho interessante colocar o Kudo nessa lista, porque a evolução que ele teve como personagem também foi muito interessante. Porque se a gente pega no começo do anime, ele era um cara bem barra pesada. Não queria falar com ninguém, ficava preso no mundo dele, achava que todo mundo ia querer aprontar alguma coisa com ele e tal. Só que isso também não era sem motivo, né? Até porque, como eu falei pra vocês, como todo mundo só se importava com o status dele, o cara tinha que ficar sempre em alerta, porque a qualquer momento alguém poderia ir de vapo com ele. Mas aí, conforme o tempo vai passando, o casal vai se entendendo melhor e tal, e os dois começam a criar uma situação de afeto e carinho muito interessante. E aí a gente chega no ápice, pelo menos pra mim, dessa história toda, quando a Miyo ela acaba sendo sequestrada. E aí a gente sabe, né, mano? Você faz o que tu quiser, só não mexe com a mina do protagonista. Essa é uma regra que eu vivo falando em todos os animes que eu assisto. Mano, você pode fazer o que você quiser, detona o mundo, destrua tudo. Só não rela na mina do protagonista, ou você vai se arrepender tanto, mas você vai se arrepender de ter nascido, acho que vai ser pouco ainda. E foi o que fizeram. E aí, simplesmente, o que o cara faz? O cara queima a casa dos malucos toda. Foi culpa dele? Não foi, mas queimou. O cara leva a mina dele nos braços enquanto a casa tá pegando fogo. É uma cena maravilhosa, eu adoro esse tipo de cena. É aquela, né, onde tem fumaça tem fogo. Foram mexer com quem tava quieto aí, ó, se lascaram. Porque além de perder a casa, a irmã e a madrasta ainda foram virar servas. Acabou a mamata, fi. Não tem essa não, vai limpar privado e vai lavar o chão. Eu gostei muito desse anime. Eu acho que a relação dos personagens, ela vai tendo um desenvolvimento muito interessante. Eu acho que tanto o Kudo quanto a Miyo, eles vão tendo um desenvolvimento pessoal muito bacana. O Kudo, ele vai aprendendo a se abrir mais aos sentimentos que ele tem. E aí, enquanto a Miyo, ela também vai aprendendo a ter mais autoestima sobre ela mesma. Interessante, tem umas tramas bem complicadas. E tem uma história que tem um pouquinho de tudo. Então, na maior parte do tempo, é um drama complicado, pesado, né? Pra quem gosta, é um prato cheio. Mas ele também tem um pouquinho de ação, né? Principalmente nessa cena que eu falei aí do sequestro dela e tal. O final do anime, eu confesso que eu achei meio fraco. Aquele último arco lá não me desceu. Mas o ponto positivo é que, se eu não me engano, na temporada que vem, a gente já vai ter a segunda temporada do anime. A parte negativa é que agora parece que vai ser mais do mesmo. Antes, agora a mina era humilhada pela família, agora vai ser humilhada pela sogra. É incrível, a garota não pode ter um minuto de paz. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? É complicado a situação. Aí vamos ver como é que vai se desenvolver a história a partir daí. Mas eu não posso dizer que eu não tô animado. Eu tô realmente curioso pra saber como é que a história vai se desenvolver. E aí, quem sabe não rola um outro vídeo falando melhor sobre esse anime. Mas por hoje é isso, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu tentei trazer uma temática um pouco diferente pra tentar interagir um pouco melhor com vocês. Então me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa temática. Se vocês gostaram, eu posso trazer mais desse estilo. Então já aproveita e deixem nos comentários aí outros personagens que vocês querem que eu coloque numa possível parte 4. E por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo a todos e até a próxima semana. Falou!